Você É. vê tudo caso a caso, pontual, a Log chegando ali, a XP chegando ali. Como que você está vendo essa movimentação, essa interação entre os grandes players, os terrenistas locais, os family offices no mercado secundário? Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma semana com o Brás Talk. Esse é o episódio número 2 da nossa série. Como a gente falou no último episódio, vamos trazer muita informação de real estate, mercado logístico, galpões, mercado multimodal, tudo aquilo que a gente sabe que está em crescimento no mercado. E hoje a gente tem uma visita super ilustre aqui, né? A gente falou que a gente ia trazer gente bacana para falar com vocês. E hoje temos uma mais que ilustre aqui, uma pessoa que conhece muito do mercado de real estate, que está aí. Ele vai falar quanto tempo aí, eu não vou nem me arriscar a falar quanto tempo ele já está nesse mercado para não entregar a idade. Mas estou aqui com o Bruno Ackerman, que é sócio da Sea Capital, que é o fundo de investimentos da Cirela para logístico. Bom dia, Bruno. Bem-vindo, cara. Bom dia, Hélio. Obrigado pelo convite aí para participar. Prazer aí poder dividir um pouco com você minha história e os conhecimentos aí do mercado. Imagina, cara, o prazer é nosso. Bruno, dá um overview aí. Quem é o Bruno Ackerman, né? Quem é a Sea Capital? Dá um overview aí, o pessoal já conhece, mas é sempre bom saber. Conta aí um pouquinho a sua história pra gente. Legal, vamos lá. Cara, eu sou formado em engenharia civil pela FEI, estou formado já há uns 20 anos. Comecei minha carreira na própria Cirela, num programa de trainee. Naquela época, a Cirela sempre, né, muito forte aí na incorporação residencial de alto padrão. Estava começando a se arriscar aí nos galpões logísticos, tá? Não vou entrar em tantos detalhes aqui da história, mas na época a gente tinha a área de lajes corporativas, uma área que tinha shopping centers e estava começando a estudar entrar com investimentos em galpão logístico. Isso era meados de 2006, para vocês terem uma ideia aí de tempo. E eu entrei de trainee, fui para essa área que a gente chamava lá de lajes corporativas, que no final era tudo que era o real estate comercial da Cirela. E aí o próximo passo era investir em galpões, que era um dos setores que a gente ainda não estava investindo. A gente fez uma JV na época com uma empresa que chamava AMB, que hoje se chama Prologis, mas na época ela ainda não se chamava Prologis. O nome Prologis veio depois de uma fusão com outra empresa lá de fora. Então a AMB, querendo entrar no Brasil, se associou à Cirela naquela época para fazer galpões logísticos, desenvolvimento de galpão logístico, compra de terreno, construção, locação, gestão dos galpões. Eu, por sorte, estava naquele momento ali olhando esse tipo de empreendimento e fui vamos dizer assim, o funcionário número um dessa JV, Cirela Prologis, no Brasil. Também vindo lá de fora para ajudar a tocar. E aí foram 10 anos muito legais aí de aprendizado e desenvolvimento lá nessa JV Cirela Prologis. A Prologis trouxe todo, né, a expertise de galpões internacionais, de qualidade, de gestão de cliente, de operação. A Cirela, por outro lado, a parte de compra de terreno, aprovação, legislação, então, né, como navegar no Brasil, que todo mundo sabe que não é fácil. Então foi uma junção muito feliz aí e que desenvolvemos bastante galpão, principalmente na região de Cajamar. Até vale falar que Cajamar, quando a gente comprou nosso primeiro galpão lá, praticamente não tinha nada, né? Era um mercado inexistente. Então a gente foi precursor ali naquela região. E eu passei esses 10 anos praticamente gerindo essa JV, sempre junto com algum executivo americano que vinha para o Brasil para olhar, né, a parte Prologis. Em 2015 começou o movimento da Prologis comprar a participação da Cirela nessa JV, porque era um plano já desde o começo, né, de entrar com sócio e depois ficar sozinha. Foi assim com vários outros países também. E nesse momento, eu sentindo esse movimento, eu era mais próximo de Cirela, né, obviamente, do que Prologis. Resolvi sair para abrir uma gestora com o Nessim, que era um dos diretores lá da Cirela na época, e a gente fundou a Barzel juntos, que é uma gestora eh, hoje já bem consolidada, que tem como principal investidor o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura. Fiquei 3 anos com o Nessim lá, fazendo investimentos em diversos setores,
Esse momento eu acabei até distanciando um pouquinho do logístico, porque eu olhava também corporativo, olhava o varejo, olhava outras coisas, mas sempre ali acompanhando o mercado. Em certo momento, recebi um convite da Brookfield para fazer desenvolvimentos logísticos lá na Brookfield. A Brookfield, uma das maiores gestoras do mundo, né? Acho que todo mundo conhece. Eles sempre foram muito fortes no Brasil em infraestrutura, private equity e principalmente escritórios corporativos. E naquele momento, isso aí já estou falando, né? Pulei a linha do tempo aí, né? Então, comecei em 2006, montava Barzell em 15, recebi o convite da Brookfield em 2018. E aí, nesse momento, a Brookfield ainda não tinha nada de logístico no Brasil, nada de galpões logísticos, e me chamaram para começar essa área lá. E fui para lá, já tinha várias pessoas, tanto na Brookfield lá fora quanto aqui no Brasil, que eu tinha bom relacionamento, né? De época de Prologis e tudo. Então foi um convite interessante. Foi difícil sair da empresa que eu tinha fundado lá, que era a Barzell, mas foi um convite interessante, um desafio interessante. Eu fui para lá, fiquei mais 3 anos lá desenvolvendo a área de logística da Brookfield. Quando veio o convite para fundar a C-Capital junto com o Grupo Cirela, né? Então, acho que, falando um pouquinho da C-Capital, a C-Capital é uma gestora do grupo que tem como objetivo fazer investimentos em diversos setores do mercado imobiliário, não só logístico. Eu sou o sócio que toca logística, mas a gente olha escritório, temos fundos de crédito, enfim, temos diversos tipos de fundo e estamos aí então desde 2021 tocando aqui a C-Capital, eu mais especificamente na área de logística, mas com diversos outros investimentos aí dentro sempre do real estate comercial que a gente chama aí, né? O residencial continua com a Cirela Brasil Realty mãe lá, que faz os empreendimentos em corporações. Então, acho que brevemente, aí, resumindo um pouquinho minha história e onde estou agora. Não, é muito bacana cara, você passou pelas principais casas, né? E você falou numa coisa muito importante, né? Você falou de quando vocês compraram Cajamar não era nada, né? E hoje você Exato. vê Cajamar assim, se não o primeiro, o segundo maior polo aí que rampa preço o tempo todo, não tem mais. Então é um case de sucesso de pioneirismo ali, né? Não tenho a menor dúvida ali que Cajamar é um case de sucesso e é muito parecido com o que a Braspark tenta fazer para os outros mercados que ainda são secundários, né? Nós olhamos muito para portos, é, então falamos de Joinville, falamos de Garuva, Itapoá, Navegantes, alguns mercados secundários que saem do raio 30 de São Paulo, porque nós também acreditamos nesse pioneirismo, então é muito bacana conversar com alguém que de fato botou isso na prática há alguns anos atrás. E nesse gancho, é, vocês começaram lá, Cajamar, que naquele momento estava começando e hoje ele é um sucesso. Pensando em mercados primários, como é que você está vendo isso, né, nesse cenário macroeconômico? Todo mundo fala que o dinheiro está caro, mas todo mundo segue procurando galpão, a demanda só cresce, você ainda vê inventário surgindo no mercado, embora os terrenos estejam acabando no raio 30, né? Mas próximo do raio 30, as coisas ainda seguem acontecendo. Então, como é que está o mercado logístico, essa movimentação nesse cenário macroeconômico que ele é antagônico, né? Gente procurando muita área, ao mesmo tempo a taxa de juros bastante alta. Pois é, exatamente, Hélio. A gente vive um momento curioso, porque a gente tem um mercado de espaço logístico, digamos assim, muito pungente, né? Com vacância baixa, né? O e-commerce aí demandando muita área, aluguéis subindo, demanda alta, enfim, um mercado que vai muito bem do ponto de vista aqui do imobiliário puro, né, do mercado de espaços que a gente fala, e por outro lado um mercado bem desafiador do lado do mercado de capitais, né? Então, como você falou aí, eles são bem antagonistas e obviamente é difícil você navegar nesse tipo de mercado, porque por um lado você quer fazer mais galpão, porque a demanda está alta, a vacância está baixa, o aluguel está subindo. Por outro lado, tem um desafio grande de achar recurso, achar capital que flua para esse tipo de investimento, porque obviamente hoje você tem opções mais seguras com rentabilidades parecidas. E isso acontece tanto na ponta do investimento primário, digamos assim, de comprar o terreno e construir o galpão, tanto na ponta de quem vai comprar o galpão pronto e performado ali para ter um rendimento mensal, né? Então as duas pontas no capital hoje estão ruins. Eu diria que a ponta que a gente atua mais aqui, que é do investimento primário,
digamos assim, é comprar o terreno, né, para desenvolver, que visa geralmente um ganho de retorno, que não é aquele yield mensal, né, que visa um ganho de retorno de ganho de capital, de TIR, ela está um pouco melhor do que a outra ponta da saída lá, né. Então, a gente conseguiu fechar algumas parcerias importantes de funding, né, ou seja, a gente tem alguns investidores importantes que apostaram na gente, alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando o cenário também não era tão ruim assim, né. Então hoje a gente consegue, felizmente ter o capital, né, ter o funding aí para conseguir fazer esses investimentos primários aqui, prometendo retornos, né, mais altos do que quem está olhando de comprar um ativo pronto e performado. Ainda assim não é um mercado fácil, eu acho que no Brasil a gente sempre tem que acreditar um pouquinho no futuro, né, cara, se a gente não só olha a foto, cara, é muito difícil fazer qualquer coisa, então a gente tenta olhar olhar Brasil é aquele país que você tem que estar sempre apostando no futuro, né? Senão você também não sai do lugar. exatamente, cara, exatamente. Então a gente tenta olhar um pouco mais o filme do que a foto de hoje, né, e tenta achar algum otimismo aí no filme. Obviamente que o real estate, né, não é uma classe de ativos super arriscada, então ele aceita um pouco de desaforo, ou seja, você consegue segurar um pouco mais, ir navegando, esperando uma janela um pouco melhor. Então a gente vê que tem alguns outros players fazendo a mesma coisa, são muito menos do que a gente tinha aí há 5, 10 anos atrás. Isso controla um pouco a oferta também, né, então a gente, vê empreendimentos saindo, mas são sempre desse grupo menor, digamos assim, que são grupos que são capitalizados, estão no Brasil há mais tempo, acredita no Brasil, acredita no business, mais no longo prazo. E aí a gente vai, assim, né, desenvolvendo, fazendo essa primeira pernada aqui do aporte, esperando que as coisas melhores e que o mercado de capitais principalmente melhore, médio prazo aí, tem uma eleição ano que vem e tudo. Com relação ao mercado de espaço, a gente vê que ele cresceu muito, ele está muito bom, e ele deve continuar assim, né, então a gente não teme não teme aí uma baixa na demanda, nada disso, ela deve continuar constante. O que a gente precisa melhorar de novo é o mercado de capitais para a gente conseguir ter Uhum, mais dinheiro perfeito. rolando e mais oportunidade de venda desses empreendimentos quando eles estiverem pronto, né. Basicamente, quem tem caixa e quem tem um land bank interessante vai conseguir navegar esse momento porque consegue fazer a coisa gradual, né? Agora, quem está Exatamente. precisando dar retorno imediato, quem precisa chamar um CRI 100% para fazer o funding total, a taxa de atratividade está bastante alta, né? Exatamente. Os financiamentos também secaram muito, né, com toda a parte que a gente fazia com dívida, vive ciclos, né, então tá o ciclo também, porque por um lado você tem menos desenvolvimento, um pouco menos de oferta e tal, tentar navegar agora de uma forma boa para colher esses frutos ali mais para frente, quando a gente tiver uma taxa de juros mais equilibrada aí. É, perfeito. E quem tá nessa possibilidade de consolidar patrimônio tá fazendo, né? Tá fazendo. Que até me leva à próxima pergunta. Eu acho que você foi muito cirúrgico aí quando você falou, há 5 anos atrás você começou a ter um lançamento de fundo sem fim, né? Então, cada dia você via um fundo novo, captava 500 mil, Selic tava 4%, tava lindo, né? Para o real estate, um cap de 8 funcionava super bem. E hoje você começa a ver, pelo menos do meu lado aqui, né? E aí eu queria saber de você, uma consolidação, né? A gente vê transações cada vez mais com nomes comuns e alguns nomes sendo ou vendidos ou diminuindo o seu market share no mercado ou até, por fim, não existindo mais. Você acha que está havendo uma consolidação mesmo no mercado? Quem está com caixa, os grandes fundos, as grandes gestoras estão conseguindo surfar melhor? Você imagina que isso a longo prazo pode ser um problema? O que você acha sobre isso? Principalmente porque o mercado de capitais está inferindo diretamente, né? Exato. Não, a sua leitura está perfeita, eu acho que, o que aconteceu, né, a gente teve momentos aí de juros super baixos, muito questão da pandemia, recuperação da economia e tudo. E aí foi um momento que, de fato, as opções de investimento para pessoa física ali estavam muito escassas, né? E aí surgiram diversos fundos imobiliários, surfando um pouco essa onda de tentar dar um retorno um pouco maior aí pro varejo, principalmente. Isso é um movimento normal, acho que tinha que acontecer mesmo e foi bom para o mercado. E quando você começa a ter um ambiente econômico mais desafiador, com taxa de juros mais alta, é natural também que vários daqueles pequenos fundos, pequenas gestoras que, né, estavam ali tentando passar arrebentação, fiquem pelo meio do caminho, e aí começa a consolidar
nos players maiores, e isso é um ciclo natural, a gente vê em países desenvolvidos isso acontecer, né? Provavelmente a gente vai ter outros ciclos aí de juros baixos, que surgirão novos players, também serão consolidados, então acho que isso é a vida, né? São ciclos aí dos fundos imobiliários, cada país desenvolvido. A gente não acha necessariamente ruim, eu acho que quando você tem fundos cada vez maiores, né, que foram consolidando outros, né, ou gestores cada vez maiores, você consegue, de certa forma, navegar um pouco melhor essas fases difíceis, né? Por exemplo, o momento agora a gente está tendo transações só dos fundões grandes, né? Das gestoras grandes. Isso é bom porque pelo menos alguma transação está havendo, né? São muitas transações de compra de ativo, cotas, troca de cotas, enfim. Não são grandes captações que nem a gente via antigamente, mas estão acontecendo. Muito porque assim, depois de um certo volume de um fundo imobiliário, né? Ele começa a aceitar um pouquinho mais de desaforo ali, né? Perfeito, é Ele isso. consegue, de repente, pegar um momento igual esse, né, que escassez de capital no mercado, onde ele pode fazer um bom negócio, comprar eventualmente cap mais alto, né, ou seja, com rendimento um pouco mais alto, um ativo bom, ele consegue, né, articular, fazer uma oferta ou fazer uma proposta com troca de cotas, sem machucar muito o dividend yield dele lá, que pinga todo mês para o investidor, sem machucar muito o preço da cota, nem os investidores, e aí crescer de uma forma sustentável, digamos assim, no momento que, no final das contas, é o melhor momento para comprar, se você for pensar, né? O problema é que não tem capital, mas se quem tem, né, quem tem possibilidade de articular isso, é o momento que você vai conseguir comprar com caps melhores, ativos melhores. Então essa consolidação está acontecendo, é natural, e a gente vê com bons olhos, porque eu acho que, de certa forma, ajuda a passar por momentos difíceis como esse que a gente está passando agora. A Às vezes ficamos muito, preocupados com a outra consolidação do mercado, mas isso, você bem falou, é um movimento do mundo, né. Exato. Quando você tem quem tem o caixa vai sempre fazer absorção e vai sempre performar. Mas isso também, de certa forma, ajuda muito o mercado, porque sem esses grandes fundos, a gente também estaria numa estagnação terrível e a perspectiva e o humor e o apetite da galera seria um pouco menor, né. Então, Exatamente. eu acho que faz parte do jogo. É claro que a competição mais saudável fica mais bacana, né, no mercado, bastante gente crescendo, assim, um monte de gestora nova, acho muito legal, mas ao mesmo tempo, não tem como, né, o ciclo do Brasil, o real estate não aceita desaforo, mas o Brasil não é para amadores também, né, a gente Exatamente. tem que jogar. Exatamente. E a gente acha também que quando vira os juros de novo, né, o movimento ressurge, né? Porque aí é curioso esse fato, né? Quando você tiver um momento agora de juros baixos, né, e abundância de capital no mercado, as grandes também elas ficam talvez mais engessadas para fazer algumas operações aí que talvez alguma pequena que está surgindo agora faça, né? Então elas voltam a surgir, né? Então, enfim, acaba sendo ajuste de mercado para cima ou para baixo, né? Assim, consolidação quando tá ruim, surgimento de novas quando tá bom. E é saudável. Eu acho que o que já até entrando um pouquinho no tema mais ligado a esse, acho que o que preocupa mais são regulamentações, taxações, né, que vêm do nada. Isso sim a gente vê como uma ameaça aí, eventualmente, para o mercado de É FIIs, isso. mercado de capitais para o imobiliário. Vai parecer que foi ensaiado, mas não foi, que a próxima pergunta ela era realmente justamente sobre isso, você tendo consolidação, você que passou por várias casas e enfrentou vários momentos, nessa hora como é que o fundo ou a gestora traz governança, né, traz governança e traz estandarização de portfólio, porque quando você consolida também, muitas vezes, às vezes o pessoal compra o fundo direto, né, o modelo é diferente, o tipo de investidor é diferente, o tipo de ativo, e embora às vezes você consiga vender e fazer ali uma adaptação e trazer estandarização para o seu portfólio, como é que você garante governança, sendo que, nós somos um país que tem muitas exigências burocráticas, né, e ao mesmo tempo, eh, é o investidor privado que precisa fazer negócio, né, não tem como. Então como que traz essa governança para um momento de negociação, para esse momento, como é que a gestora garante isso, que é uma coisa fundamental para trazer segurança para o investidor nesse momento, né, principalmente quando ele vai mudar de fundo, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, Hélio, de dia a dia, assim, de Brasil, porque a gente tem que
o cenário tá dado, né, o cenário político, econômico é o que é, né, então toda essa confusão tributária, política, insegurança jurídica estão aí, e a gente tem que navegar por isso de uma forma, correta, né, e de uma forma segura, e que passe confiabilidade para os investidores, né. Então, eu acho que aí é um pouco desse conhecimento de Brasil, né, eu acho que a Cyrela lá, tem um ponto muito forte nisso, porque é uma incorporadora que está há 50 anos no mercado, mais de 50 anos no mercado, então foi aprendendo, né, com as crises, foi aprendendo com essa instabilidade toda do país, com insegurança jurídica, foi criando processos, né, foi criando metodologia, foi criando experiência, governança, então foi uma das primeiras incorporadoras no novo mercado na época, que abriu capital e tudo. Então acho que tudo isso é é saber navegar Brasil, assim, ou seja, é conseguir crescer, com todos os desafios que a gente tem aí, e ainda mais de uma forma correta e dentro das 4 linhas e passando credibilidade, confiança e credibilidade para os nossos investidores e clientes. Então acho que esse é o não tem muita fórmula, eu acho que esse é o desafio do nosso dia a dia aí. Perfeito, perfeito, excelente. Bruno, eu queria só mudar um pouquinho contigo e falar sobre mercado secundário, né? A nossa tese aqui na Braspark, ela é uma tese muito voltada para mercados secundários, que a nossa empresa, ela é o braço da Ascensus, então ela trabalha com toda essa logística multimodal, mar-terra, muitas vezes mar-terra-ar ou ar-terra. As nossas localizações buscam sempre estar, às vezes, não nos mercados tão óbvios assim. Ao mesmo tempo, a gente começa a enxergar crescimento de preço enorme, algumas praças secundárias, por exemplo, a gente está falando de Araquari já tá pegando R$ 30, assim, coisa que em São Paulo, umas casas praças você ainda não vê, embora tá subindo. Sorocaba, que tá já um pouco, já tá fora do raio 30 ali, já tá começando a fazer 28, 29, as coisas estão chegando, quase tudo tá chegando perto ali dos R$ 30 o metro quadrado da locação. Como é que você está vendo essa movimentação dos mercados secundários, né? Muito que acabou os terrenos dos mercados primários, né? Agora vai ser mesmo troca de mão. Tem alguma coisa ou outra, mas é muito residual. A vacância ali vai estar sempre residual nesse momento, né? A não ser que aconteça um hecatombe aí nesse período. E agora os mercados secundários eles começam a ver bastante apetite. Você vê muito fundo migrando, olhando, mas ainda a velocidade não é de aquela velocidade de arranque, né? Você É. vê tudo caso a caso, pontual, a Log chegando ali, a XP chegando ali. Como que você está vendo essa movimentação, essa interação entre os grandes players, os terrenistas locais, os family offices no mercado secundário? E se isso de fato é uma tendência agora, ele vai acender o mercado secundário mesmo, ou se não, é só uma acomodação porque o mercado está crescendo e depois na retração esse mercado também sofre? Não, ótima pergunta, Hélio, e é uma coisa que a gente vem falando muito, principalmente do pós-pandemia, né, pós-e-commerce e tudo. Esse movimento de descentralização é um movimento que veio para ficar. Ele não tem a ver com. A gente fala assim, ah, não, é porque ficou muito caro, né, o mercado primário, então eu vou um pouco mais longe. Não é essa a dinâmica, né? A dinâmica é muito mais você conseguir atender o teu cliente de uma forma rápida e a competição, né, por qualidade de entrega, desde o e-commerce até uma logística B2B, isso aumentou muito. E aí, hoje não dá mais para você centralizar a tua operação num grande polo, e aí deixar de atender com qualidade os mercados secundários. Então, você tem que estar em mercados secundários também. A gente acha isso ótimo para o mercado. É muito difícil você ficar muito concentrado só em tais, né, em mercado raio 15, raio 20, pelo que você falou, os terrenos são escassos, começa a ter uma escalada de preço de terreno, que nem sempre você consegue repassar para o aluguel, você consegue até um certo limite, né, também. Perfeito, é isso aí. Essa descentralização, primeiro, acho que ela é estrutural, não é um efeito da latência baixa, ela veio para ficar e vai ser assim. O que a gente tem visto um pouco é que para operar nesses mercados secundários, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque eles são o que a gente chama de mercados um pouco mais rasos e que acabam ficando mais voláteis, né, a depender ali de demanda e oferta.
O que que significa isso? Você às vezes tem mercados pequenos, uma vacância praticamente zero, e aí um empreendedor, um investidor faz um projeto lá, que às vezes é praticamente o tamanho do mercado Do todo, e inventário essa total. vacância vai de 0 para 50. Exato. Não é ruim, porque ela vai ser absorvida de volta, mas é algo que você tem que monitorar com cuidado, né? Uhum. E principalmente a gente olha muito assim, qual que é a capacidade daquele mercado de absorver versus a capacidade dele de ofertar novos produtos, né? Porque não é tão óbvio, né? Vou dar um exemplo agora aqui, por exemplo, a gente pega a Brasília, por exemplo, né? Brasília é um Uhum. mercado que a gente vê que tem bastante capacidade de absorver e pouca capacidade de ofertar imóvel. Por quê? Uhum. Zoneamento complexo, processo de aprovação complexo, terrenos caros, enfim. Então é um mercado que a gente vê com bons olhos. Uhum. Demanda e oferta estão balanceada para o lado da demanda, né? Você vê outros mercados, não me vem nenhum em mente agora, mas que assim, você tem uma boa capacidade de absorção, por outro lado, você tem baixas barreiras de entrada. Então, você tem terrenos baratos, você tem muita infraestrutura de rodovia perto, aprovações simples com a prefeitura lá. Então, esses mercados a gente acaba olhando um pouquinho mais de cuidado, porque vai absorver, mas vai ter gente ali produzindo, porque as barreiras não são grandes, né? Então, resumindo, eu acho que os mercados secundários são a bola da vez aí. Tá todo mundo olhando, vieram para ficar, vão ser perenes, são investimentos importantes e tem só que olhar um pouco a profundidade de cada mercado e um pouco esse efeito barreira de entrada na oferta ali. Esse aqui tem muita oferta para vir ou pode vir muita oferta, esse aqui não. E aí calibrar um pouquinho para também não inundar, né, de Isso. produto, um mercado ou outro ali. E aí vai ser aquele, né, demora para absorção, preço caindo, aquela competição muito ferrenha entre galpões vagos. Então É, acho que essa é mais ou menos a nossa visão aí. esse apetite, às vezes, quando ele é um apetite muito grande, e a gente começa a observar isso em Garuva. Garuva é uma área que tem ali. A Braspark chegou primeiro ali em 2017, 2018, não tinha nada. Hoje você já tem 500 mil metros de inventário, você tem mais 200 mil metros sendo construídos. O preço ainda está subindo, mas eu acho que chega uma hora em alguns mercados, você tem que usar aquela dosimetria para você também não derramar. O cara, tem que 700 mil metros quadrados de inventário, que eu vou construir um de 100. Aí a vacância da área Exatamente. sobe, o stay versus go para o cara que está na hora de renovatória talvez fique interessante mudar. Então, Exatamente. eu concordo plenamente contigo, tá? Eu acho que é isso mesmo. Tem que entrar, mas tem que entrar com o pé firme. Mas vai acontecer porque os negócios têm que sair ali também, porque senão você só vai ficar de rouba-monte agora, né? Um galpão era aqui e Exato, do outro. exato, É isso. exato. E aí, para fechar, Bruno, o que você tem de estratégia para os próximos anos, né? A gente faz no final sempre um drops de sabedoria aqui, né? Então, para fechar, assim, o que você imagina para os próximos anos? E se o Bruno fosse dar um conselho aqui para o pessoal que está entrando, o oráculo do Bruno aqui para os próximos 2, 3 anos, como que seria? O que você enxerga aí? Bom, cara, a gente, acho que falando um pouco do mercado que eu atuo, né, que é um mercado logístico, assim, a gente acredita muito, né, nessa mudança de estrutural, digamos assim, do mercado. O que que significa, assim? A gente vai ter cada vez mais demanda para galpões. Eu acho que virou, né, digamos assim, um caminho sem volta. Então, acho que muita gente se pergunta se isso é uma coisa passageira, né? Hoje, assim, eu lembro que quando eu comecei, né, o mercado logístico era talvez o menos sexy de todos, né? Você tinha lajes corporativas na Faria Lima, Não era shopping, tão sedutor, né? Não não era? era nem um pouco sedutora, era o patinho feio ali dos commercial real estate e tal. E aí isso virou, né? E aí, principalmente depois de pandemia, escritório, aquela crise de home office e tudo, o varejo acabou consolidando muito nos grandes shoppings, né? Nos grandes operadoras, assim. E o logístico veio despontando aí, passando por todo mundo. E muita gente se pergunta, será que isso é uma coisa passageira, a gente vai voltar? A gente acredita que não, acho que o mercado logístico nos próximos anos vai crescer ainda mais, vai crescer em importância, crescer em demanda. Eh, e a gente conhecendo o Brasil, né, e sabendo, acho que eu diria é assim, puta, vamos acreditar, né, vamos acreditar que isso aqui vai voltar para os eixos, e vamos investir agora para colher daqui 2, 3, 4 anos, né.
Acho que esse é um pouco o nosso mantra lá. E fazer direito, cara, eu acho que fazer a lição de casa, eu diria, né. Cara, olha, estuda, disciplina, né, não tentar crescer demais e abrir mão de qualidade. Eu acho que sempre manter essa disciplina do investimento, eu acho que a coisa no longo prazo se consolida e acontece. Acho que esse é um pouco aí a minha visão pessoal, a nossa visão ali da C Capital também. Perfeito. E otimismo pra gente é sempre bom. A gente É sempre isso aí, gosta de visões otimistas, porque senão também fica difícil a também, gente né? não A gente faz precisa nada, né. acreditar. É, a gente não faz nada, a gente precisa acreditar. Bruno, Exatamente. sensacional ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Esteja sempre convidado a voltar quando quiser bater um papo. Muito Aqui, obrigado. aqui é super informal, então é sempre bom essa troca. E você é um cara que tá, assim, tem uma altíssima credibilidade, então te ouvir é sempre muito bacana. Você passou por todos esses estágios. Esteja sempre convidado a voltar. Muito obrigado pelo seu tempo e dedicação. Que legal, que E legal. vamos divulgar para ser um sucesso esse episódio aqui. Combinado, velho. Eu que agradeço, tô sempre à disposição aí, cara. Adoro bater papo, discutir, trocar ideias aí. Me chame quando quiser. Muito obrigado aí, adorei participar. É isso. E pessoal, esse é o Braspark, é o segundo episódio da nossa série. Cada 15 dias a gente lança um episódio novo com um convidado. Fica ligado, segue a gente nas redes sociais, que vai ser muito bacana ter vocês lá com a gente. Até mais, pessoal. Abraço.